O Trilhas da Democracia de hoje discute a violência contra as mulheres e as políticas públicas contra essas violências. As nossas convidadas são 3 militantes do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Primeira, Elisa Aníbal, advogada, integrante do Grupo Curumim e da coordenação da Articulação das Mulheres Brasileiras. Seja muito bem-vinda, Elisa. Elisa, é um prazer recebê-la. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Natália Cordeiro, educadora do SOS Corpo e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada também, uma alegria estar aqui hoje. E Silvia Dantas, assistente social e mestra em serviço social, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Silvia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada e boa tarde para todas e para todos. Bom, eu começaria perguntando, esse programa está sendo gravado no dia 27 de julho, exatamente há uma semana, foram divulgados os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que indica que no ano de 2022, o Brasil registrou 74.930 estupros. É preciso observar que esses números, na verdade, retratam uma parcela muito pequena dos estupros realizados em função da subnotificação. Estima-se, a IPEA estima que entre 5% e 10% apenas dos estupros realizados são registrados. Não é? Mas, além disso, né, que já é uma informação brutal, estima-se que foram desses 74.930, 61,4% dos estupros envolvem crianças e adolescentes. Né? 8 em cada 10 estupros são feitos contra menores de idade. E, além disso, né, quer dizer, são muitas as informações, os dados que a gente poderia apresentar aqui, nessa primeira pergunta que eu farei, mas também chama a atenção o fato da explosão do feminicídio no nosso país e a quantidade de homicídios, feminicídios que foram realizados por pessoas, pelos chamados CACs, né? Ou seja, resultado da liberação desenfreada de armas no Brasil. Elisa, eu começaria por você, perguntando você, e depois gostaria de ouvir Natália e Silvia. O que esses dados expressam? Por favor, Elisa. Então, eu acho que é importantíssimo a gente começar essa roda aqui falando desse tema e falando especificamente da violência contra crianças e adolescentes. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente precisa entender também que é um padrão social, né? No final das contas, essa violência ela começa ainda na infância, porque majoritariamente as crianças que sofrem abuso sexual são meninas de até 12 anos de idade, e isso é levado ao longo da sua vida. Então, é um padrão social que se repete, que inicia na primeira infância, mas que é levado ao longo de toda a vida e existência das mulheres nessa sociedade. Esses números são muito alarmantes, mas para quem está no cotidiano, né, na vida cotidiana, lidando com as crianças e adolescentes, nas escolas, nos espaços públicos, a gente sabe, na verdade, que a realidade é muito mais ampliada. É importante desmistificar, eu acho que os dados do anuário são super importantes porque eles desmistificam essa ideia de que o abuso sexual infantil não acontece. Ele acontece, e ele acontece severamente, cotidianamente, né? Importante falar que o próprio dado do anuário coloca ali que em torno de 70% dos casos de estupro acontecem em ambiente doméstico. Então, isso é a primeira desmistificação, porque quando se fala de estupro na sociedade, de abuso sexual, eu costumo conversar com as adolescentes e dizer, quando você fala estupro, geralmente a pessoa pensa, né, tá andando na rua à noite sozinha, e vai lá, alguém pega, estupro. E não é isso. O estupro está no cotidiano das famílias brasileiras. A mulher teria ido a uma festa, né, no final de semana,
né? E o que esses dados revelam, você está dizendo, é que o ambiente doméstico é um ambiente hostil, né? É um ambiente hostil, mas especialmente um ambiente silenciador. Porque, veja, é até interessante a gente pensar que, primeiro, a gente tinha uma dificuldade de entender esses estupros que aconteciam, por exemplo, numa festa, quando as mulheres acabavam caindo no golpe do Boa Noite Cinderela, outros tipos de abuso. Hoje em dia, a gente já tem uma consciência social que isso é estupro. Mas a gente precisa criar uma consciência social que, dentro dos lares, o estupro acontece, o abuso sexual acontece. E precisa desmistificar a ideia de que esse tipo de abuso ele é passível de não resolução ou passível da sociedade encobrir. Porque, veja, se a gente pega os dados e olha que a gente tem uma estimativa de em torno de 5 a 10% de subnotificação, você não imagina essa subnotificação dentro dos lares, porque geralmente os abusadores, dentro do ambiente doméstico, têm uma relação de poder, que é o que se coloca também na relação da violência doméstica, na violência contra as mulheres de maneira geral. E aí, quando a gente soma isso a uma criança, a gente tem uma relação de poder que se sobressai sobre as meninas, sobre serem na primeira infância, sobre o abusador estar dentro do ambiente doméstico. Então, isso é grave, a gente precisa tratar. E só para ir concluindo, porque eu sei que as outras companheiras também querem falar sobre esse tema, mas eu acho que é super importante hoje, dia 27, que a gente está gravando essa entrevista, ontem, dia 26, o presidente da República anunciou a volta do programa para discutir educação sexual nas escolas brasileiras. A gente precisa falar do PSE, a gente precisa falar do Programa Saúde na Escola, que tem que discutir para que as crianças e adolescentes, para que as mulheres, muitas vezes as professoras, que não tiveram acesso àquela informação sobre como o abuso sexual se dá e os números tão alarmantes, possam identificar esses abusos. Né? Então, é bem importante. Tem um link de um vídeo aqui do Grupo Curumim, de uma campanha que a gente realizou que chama Não Era Carinho. Está sendo mostrado agora. Está sendo mostrado, né? E esse link é um vídeo muito simples, de 1 minuto, feito com animação gráfica, voltado para crianças e adolescentes, para que essas crianças, esses adolescentes possam identificar que elas sofreram um abuso. Porque é muito difícil, inclusive, identificar que aquele abuso foi cometido, por mais que ele machuque, cause medo, cause angústia, cause vergonha. Isso precisa ser nomeado. É violência doméstica, é abuso sexual, é estupro. Eu vou manter o link do vídeo enquanto Natália se pronuncia. Natália, eu vou falar da tua tese de doutorado, né, na sequência, mas a tua tese de doutorado é atravessada pela perspectiva da interseccionalidade, né? Eu gostaria, se possível, que você introduzisse agora na discussão esse elemento étnico-racial, né? O que esses dados expressam em torno... Quer dizer, Elisa acaba de falar, digamos, da questão da faixa etária, né, que mais sofre, né? São as meninas, são crianças, adolescentes que sofrem com os estupros, né? Pensando numa totalidade, né? Mas pensando nessa dimensão étnico-racional, a violência contra as mulheres incide mais sobre mulheres brancas ou sobre mulheres negras? Então, a violência, ela acontece em tantas, assim, nas diversas formas, majoritariamente entre as mulheres negras. E aí, os agravos, né? Se a gente entende que a violência, ela cometida contra as mulheres, ela é diferente, por exemplo, de uma violência esporádica, de um assalto, que você sofre um assalto uma vez. E, enfim, isso pode resultar na sua morte ou não, mas a violência contra as mulheres, ela tende a acontecer num ciclo, né? Começa com insultos, assim, ela tem uma crescente, ela costuma ter uma crescente. E o fato de que a maioria por exemplo, das mulheres que são vítimas de feminicídio são negras, e o anuário, enfim, há anos vem retratando essa realidade, né, vem comprovando essa realidade, tem a ver com o fato de que essas mulheres, elas sofrem as primeiras violências e têm menos condições sociais, materiais, mas também subjetivas, mas também de outras ordens de lidar, de enfrentar essas violências. Então, isso vai desde o fato de que
as pessoas, a comunidade negra, né, ela é vista socialmente como mais violenta, então a polícia sempre entrou na casa nas comunidades, né, nas favelas e tal, sempre entrou lá, sempre de licença, matando, atirando. Então, em alguma medida, as mulheres negras tendem a querer preservar esse lar dessa violência policial. Então, muitas vezes, não dá para confiar numa polícia que a vida inteira entrou atirando na sua casa, nos seus filhos, né? Enfim, então, essa já é uma dificuldade de acesso e que se reproduz quando as mulheres buscam os serviços, né? Mulheres negras que buscam os serviços, elas também sofrem outras violências quando procuram os serviços, tem a sua palavra colocada em questão, isso se abrange para o conjunto de mulheres. Mas isso é especialmente verdade porque, junto com a violência patriarcal, também vem a violência racial, né? E aí, bom, as mulheres negras tendem a ser as mulheres mais empobrecidas, então elas dependem mais do Estado para superar a situação de violência, né? É diferente de mulheres de classe média alta, que quando estão numa situação de violência tem... não significa dizer que é menos grave a forma de violência, mas ela tem mais condição de, tipo, sei lá, muda de emprego, pede transferência, porque ela tem um emprego, ela costuma ter uma independência econômica, ela tem uma rede de afetos, né, mas com condições materiais que podem ajudar, que podem dar um suporte. Então, a condição para uma mulher de classe média, né, uma mulher branca de classe média sair da situação de violência, ela é maior, né, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista simbólico, subjetivo, enfim. Então, isso pode ajudar a gente a pensar essas desigualdades, né? E isso é comprovado nos dados de feminicídio, e eu acho que uma coisa relevante também é os dados de homicídio de mulheres. Esse anuário, ele revela um aumento do homicídio cometido contra as mulheres. Homicídio, a diferença é que o feminicídio, ele costuma ser esse crime que é cometido por conta da desigualdade entre mulheres e homens, né? Então, homens que se sentem no direito de matar mulheres porque não aceitam o fim de uma relação, porque têm ciúmes, porque foram traídos, sei lá, tem a ver com essa dimensão mais da desigualdade entre homens e mulheres, essa desigualdade de gênero, né? O homicídio, ele pode ter outras causas, envolvimento com tráfico, acerto de contas, brigas, enfim. E esse ano, o anuário revela um aumento do número de homicídios cometidos contra as mulheres. E, mais uma vez, essas mulheres, especialmente nesse momento, também são as mulheres negras as principais vítimas. Isso tem a ver com o fato de que as mulheres negras, elas, pela situação de empobrecimento, de precariedade das condições de vida, né? Muitas vezes têm os companheiros, vão presos, e aí elas assumem o tráfico no lugar deles. O tráfico de drogas é uma possibilidade de um trabalho informal, que é o que a maioria das mulheres precisa fazer para poder dar conta de administrar o lar, de administrar a casa, de manter essa casa e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Então, a gente tem visto um crescente número de mulheres envolvidas com tráfico de drogas, o que pode resultar, né, nesses homicídios. E isso revela para a gente também uma desigualdade de raça e de classe, né, porque, fundamentalmente, são as mulheres negras e as mulheres pobres que vão por esse caminho. Então, são dois elementos aí que a gente pode, inclusive, assim, ajudar a gente a ampliar, né, nossa compreensão sobre o que é violência contra as mulheres. Porque eu acho que a gente está num momento de muito bitolamento em relação a isso, né, de que a gente acha que violência contra as mulheres é essa violência que está lá na Lei Maria da Penha, sem conseguir perceber que tem desigualdade de gênero fora desse ambiente, né, assim, desigualdade de gênero na política, desigualdade de gênero no que diz respeito a questões urbanas, né, de acesso à cidade, enfim, uma série de questões. Silvia, eu vou retirar agora o link do vídeo, que eu recomendo, do grupo Curumim. Silvia, veja, enquanto eu esperava vocês três entrarem na sala, eu abria o meu celular, o meu smartphone, e me deparei com mais um caso de assassinato de mulher trans no Rio de Janeiro, né? Uma jovem de 34 anos, uma mulher trans que trabalhava, era técnica de enfermagem, né? E foi brutalmente assassinada, a facadas e amordaçada dentro de casa, né? E essa mesma mulher trans havia sofrido uma violência anterior, havia sido há 2 anos também agredida, havia sofrido uma agressão, havia sido perseguida, etc. Eu gostaria de te perguntar, Silvia, quer dizer, Elisa
tratou, abordou o caso das crianças, adolescentes, Natália, essa dimensão étnico-racial, as mulheres negras. Eu te pediria agora, se possível, que você falasse desse recorte específico, né, da violência sofrida por travestis, né, mulheres trans. Por favor, Silvia. E não só as mulheres trans, né, e travestis, né, a pesquisa e o anuário, ele cada vez mais vem se sofisticando mais, e também desmembrando-se mais a cada publicação. A gente percebe uma preocupação em conhecer, em acompanhar e registrar, né, os casos de violência, de estupro contra populações vulneráveis. Silvia, então, deixa eu só, desculpa te interromper, né? Eu esqueci de citar o nome da mulher trans, quer dizer, não é apenas um número, né, de uma estatística. Essa mulher tinha um nome, né? Ela se chamava Júlia Nicole Moreira da Silva. Desculpa, Silvia, mas eu acho que esse registro é importante. Pois é, então, assim, apesar de os dados eles são mais desagregados, cada vez mais desagregados, né? Você tem outras categorias aparecem na coleta dessas informações, mas a gente ainda percebe uma grande subnotificação entre as populações vulneráveis, como as mulheres trans, travestis, também as mulheres com deficiência também têm muita dificuldade. Inclusive, a gente não tem muitos dados sobre a situação da violência, dos estupros contra mulheres com deficiência, né? Então, a gente observa isso nos dados coletados, né, pela pesquisa recente, né? E a gente observa também que existe, e isso é causado, obviamente, por a sociedade brasileira é uma sociedade tem uma profunda violência de gênero, né? Então, e um profundo preconceito com as pessoas com deficiência, por exemplo, né? E, por outro lado, a gente tem um crescimento muito grande do fundamentalismo religioso, né, que tem dificultado muito a construção de políticas, tanto de prevenção, né, como de atenção às pessoas. Os próprios serviços de enfrentamento à violência, eles têm muita dificuldade de absorver, né, as mulheres trans, as mulheres, de atender, né, de acompanhar essa situação de violência das mulheres trans, das mulheres com deficiência, falta de acessibilidade das mulheres com deficiência. Os serviços não têm linguagem apropriada para o atendimento às mulheres com deficiência, por exemplo. Os serviços não têm mobilidade, a dificuldade de mobilidade das pessoas com deficiência, né? As próprias mulheres lésbicas também, inclusive, elas fazem as próprias estatísticas dela pela dificuldade que elas têm de que esses dados sejam desmembrados em relação à lesbianidade. Então, isso a gente observa muito na coleta dessas informações. Então, há uma subnotificação e uma subnotificação em relação a identificar esses casos de violência, né, de estupro, etc., e assassinato e feminicídio, né, entre esses segmentos de mulheres, né? Então, a gente observa isso mais atentamente. Ainda a gente precisa de ser mais atento a essa incidência, né, de estupro, de violência, de assassinatos, etc., nesses segmentos. E a gente sabe que esse aumento da incidência, né, da violência, dos estupros, etc., ele tem muito a ver com, como eu estava dizendo, a questão do fundamentalismo religioso, né, que é um fundamentalismo que dificulta o debate nas escolas, né, dificulta o debate das escolas sobre a questão da violência, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão da questão de gênero nas escolas, né? Inclusive, assim, hoje em dia, as professoras, para falar sobre esses assuntos, eles têm que pedir autorização aos pais, os pais, muitas vezes, se recusam, quando essa discussão vai acontecer na escola, os pais das crianças, né, como é que se diz, pede para que essas suas filhas sejam retiradas da sala de aula, suas filhas e seus filhos sejam retirados da sala de aula.
Então, é uma situação muito grave, né, a questão da prevenção, porque a gente observa que muito se tem falado em conter conter a violência, né, mas muito enfatizando as políticas mais de punição, né, e criminalização. E muito pouco se fala sobre a questão sobre a prevenção. E a prevenção, ela, como a Elisa falou, ela está na escola, fundamentalmente, né, ela tem muito na escola, ela acontece, é na escola que você prepara o indivíduo, né, para ser cidadão e para como é que se diz, se preparar para problematizar essas questões da sociedade, né? E no momento em que você tem um crescimento do fundamentalismo religioso, você dificulta muito que esse processo seja discutido nas escolas, né? Que essa questão da violência ela seja discutida nas escolas, né? Então, a gente tem uma ascensão também da extrema-direita no poder, né, com o Bolsonaro, né, e também provocou também um aumento da violência, né, por conta inclusive das medidas que ele tomou, né, como, por exemplo, o acesso facilitado de armas, né? Então, a precarização mesmo das políticas públicas, políticas sociais para enfrentamento, né, da violência, né, e para garantia da autonomia, né, a autonomia econômica das mulheres, né? Então, tudo isso, esse é um conjunto, né, que faz com que essa situação de violência aumente. E nesse governo, que deu muito espaço ao fundamentalismo religioso, discutir a questão, ou construir políticas públicas que enfrente essa situação, especialmente junto às populações mais vulneráveis, como travesti, trans, mulheres com deficiência, né, lésbicas. Então, isso tem dificultado muito mais, né? E ainda é preciso a gente pensar, né, em políticas públicas que realmente consigam dar, digamos assim, digamos assim, ser mais universal, né, e, ao mesmo tempo, respeitar a diversidade das mulheres que sofrem esse tipo de violência. Elisa, esse programa, eu já disse, está sendo gravado no dia 27 de julho e há 44 anos nascia Marielle Franco exatamente nesse dia, né? O retorno das investigações, né, a nível federal, não mais sobre a direção da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas sobre a Polícia Federal do governo Lula, do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino, as últimas descobertas que foram feitas representam um aceno de que as coisas estão caminhando numa outra direção, de que não apenas o caso Marielle Franco, mas aquilo que representa o caso, o exemplo do caso Marielle Franco, mostra uma outra direção, uma inflexão positiva na mudança, na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula? Com certeza. Assim, eu queria... Primeiro, acho que saudar a existência de Marielle é muito importante para o conjunto de uma geração que chega no movimento feminista também muito impulsionada diante daquela violência que, naquele momento, o assassinato de Marielle Franco, a gente já colocava, era uma violência política de gênero. Marielle foi assassinada por ser uma mulher preta, por ser feminista, por ser lésbica, por ser da periferia e por estar numa relação de poder, né? Por estar no lugar de disputa política. Eu queria retomar e trazer um pouco a memória, afinal de contas, a gente está no 247, né? Então a gente precisa olhar para o golpe. Eu lembro que durante o golpe... Nós estamos no 247, na Rádio Brasil de Fato e na TVT também. Ótimo. Então é isso. A gente está junto da galera que está ali na luta há muito tempo e que acompanhou durante muito tempo a nossa resistência para tentar ali salvar o golpe, que não houvesse o golpe contra Dilma. Naquele momento, eu lembro que a gente fez uma roda, um mapeamento com as militantes, né, com as mulheres das periferias, para falar como é que aquela violência, que naquela época a gente ainda não nomeava como violência política de gênero, que a presidenta Dilma estava sofrendo, impactava na vida cotidiana dessas mulheres.
E naquele momento, aquele estudo que a gente fez ali, né, os grupos focais, identificou que a repercussão de ter a mídia, né, de ter principalmente hegemônica, neoliberal, de ter o círculo político neoliberal, o centrão, o fundamentalismo, a direita, atacando a mulher que representava o mais alto cargo de poder do Estado brasileiro, refletia na nossa vida. Aumentou a violência no transporte público, né? A gente falava disso, foi uma época que se discutia muito sobre vagão, por exemplo, exclusivo para mulheres. Aumentou a violência na rua. Aquilo, a gente conseguia perceber que a gente viu o machismo autorizado a aparecer publicamente depois de um marco da instituição da Lei Maria da Penha no Brasil. Aquele foi o primeiro sinal. Naquela época, a gente já mapeava. O golpe, ele não é apenas um golpe antidemocrático, ele é patriarcal, ele é machista, ele é um golpe midiático, parlamentar e também do judiciário. Não dá para esquecer que o judiciário colaborou com tudo isso, né? Com eles, com tudo. E aí a gente avança um pouco e a gente chega um momento ali onde a gente já começa a mapear esse tipo de violência como violência política de gênero. A gente tem um assassinato de Marielle, mas a gente tem um número cada vez maior de assassinato de defensoras de direitos humanos no Brasil. E a gente precisa olhar para isso. A gente tem defensoras da Amazônia, dos territórios, mulheres indígenas sendo assassinadas, defensoras que lutam ali pela legalização do aborto e por tantos outros temas, quilombolas que estão sendo perseguidas. Então, isso demonstra que a política de extermínio daqueles corpos, dessas mulheres que estão em várias situações de vulnerabilidade, mas no cotidiano, tentando construir uma política efetiva para a transformação da sociedade, ela existe, ela é cotidiana e alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. O caminhar das investigações agora, chefiada, né, ali pela Polícia Federal, mas com o retorno do Flávio Dino, e com esse novo momento da operação, da investigação, ele é muito importante. Ele é importante porque a gente já tem uma longa história de não verdade sobre o assassinato de Marielle. Ela é importante porque eu acho que, além do fato, do crime, do assassinato e de toda a questão política, representativa envolvida, mas a gente precisa caminhar agora para entender que esse crime, ele aconteceu, e ele aconteceu com a razão política, e essa razão política é o silenciamento das mulheres. Marielle não foi assassinada apenas como Marielle. Aquele era um símbolo, um discurso de ódio para dizer que as mulheres não podem estar no espaço de poder, que as mulheres não têm que estar no lugar de decisão e que a política não é para elas. Tanto é que, nesse momento, a gente tem 6 deputadas federais enfrentando um processo de cassação, né, instalado por fundamentalistas conservadores, porque não aceitam que aquelas mulheres não sejam silenciadas. Elas não serão silenciosas, muito menos silenciadas. E aí eles colocam um processo de cassação completamente equivocado e só com mulheres, e só do campo feminista, e só da esquerda. Aí a gente tem agora, em nome de uma governabilidade, aí o Centrão atacando de toda forma os ministérios, as cúpulas dos bancos públicos que têm mulheres à frente do poder. Isso também é um símbolo. A gente está num momento de disputa. E o momento é, ou as mulheres ocupam esses espaços, não só de representação para nós não basta. A gente quer disputar o poder para construir uma nova sociedade. Ou a gente vai continuar negando a existência das violências. Essa nova etapa na investigação da morte de Marielle Franco, ela precisa ser levada com muita consideração por todos nós, porque é nesse momento que a gente tem que mapear, a gente tem que colocar escrito nos anais da história e do judiciário brasileiro que o que aconteceu com Marielle é política de extermínio das mulheres negras, é política de extermínio da participação política das mulheres nessa sociedade. Então, vamos ficar atentos, é um marco importante a retomada das investigações, mas a gente precisa que, a partir disso, também se nomeie o que está acontecendo e por que aquela violência, por que aquele crime aconteceu. Natália, se você quiser continuar refletindo sobre o significado da retomada das investigações, na verdade, a retomada das investigações se deu desde a mudança do governo, que aconteceu agora foi
a publicização de novidades, né? E até onde pode se chegar ou se deve chegar com essas novas investigações. Se você quiser comentar, por favor, fique à vontade, mas eu queria já entrar na tua tese de doutorado, que você defendeu no início desse ano, de 2023. O título da tese defendida no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco é Reprodução de Desigualdades na Implementação de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, sob uma perspectiva interseccional, em que você analisou o cotidiano da primeira delegacia de atendimento especializado às mulheres de Pernambuco. Você fez uma pesquisa de campo durante 6 meses, é isso? Isso. Durante 6 meses, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa experiência, né, dessa tua pesquisa de campo, que mulheres você encontrava, né, durante esses 6 meses, que burocracia foi essa, burocracia policial, que você também encontrava, né, nessa tua pesquisa de campo, e o link da tua tese passa a aparecer nesse momento. Quem tiver interesse em acessar a tese de Natália, se encontra aí. Por favor, Natália. Eu queria comentar muito rapidamente sobre a questão anterior, assim, total acordo assim, com o que a Elisa traz. Eu acho que a Elisa cumpre um papel nosso, né, de militantes, assim, em tentar dar nome a isso. Eu acho só que, pelo que esse governo tem demonstrado, né, eu acho que é menos assim, eu acho que vai caber a nós, do movimento feminista, fazer essa disputa para que isso seja nomeado como violência política de gênero, né, que a gente paute essa narrativa, assim como a gente fez lá na época do golpe, né, dizer que era um golpe machista e tal, e que a própria esquerda não dava muitas asas assim, a essa nossa narrativa, assim, né, a isso que a gente vinha pautando. E aí depois o golpe passa, enfim, com o que sucede hoje é um pouco consensuado dentro do nosso próprio campo, né, que de fato tinha de fato um caráter machista naquilo dali. Então, assim, eu acho que o governo Lula ele tem essa preocupação de levar adiante essa investigação, eu acho que muito também porque Marielle, né, há um grande envolvimento de Bolsonaro, se não na sua própria pessoa, mas no bolsonarismo, né, essa questão das milícias, um envolvimento muito grande. Então, eu acho que tentar, né, demonstrar que isso vai ser investigado de alguma forma, romper, né, com esse bolsonarismo e tentar dizer, olha, vocês não vão passar incólumes, assim, né, a gente agora isso aqui tem direção, vamos resolver isso daqui. Mas eu realmente acho que vai caber a nós, do movimento feminista, né, fazer mais uma vez essa disputa para que as coisas sejam também contadas a partir dessa nossa perspectiva feminista. Era isso assim, que eu queria pontuar. Bom, com relação à minha tese, muito provocada, né, eu venho pesquisando implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência desde a graduação. Eu trabalhava com casa-abrigo, e aí eu mudei para a Delegacia da Mulher, pensando em implementação como esse cotidiano, né, das políticas públicas. Não aquilo que está formulado na lei, nem esses resultados que saem, por exemplo, no anuário, né, mas o dia a dia das políticas, o que não está escrito, o que é difícil de ser mensurado, de ser captado. Então, metodologicamente, é um desafio, né, fazer esse tipo de pesquisa, mas também tem uma potência muito grande, assim, para a gente entender exatamente essas diferenças entre o que está formulado, o que é, de fato, alcançado, e entender isso de uma forma não só... totalmente, assim, de uma forma para além do senso comum, assim, né, de tentar entender isso como uma contingência, assim, é impossível que que a implementação, que aquilo que foi formulado, desenhado, escrito, ele saia como está ali, porque a vida real, a vida cotidiana, ela não cabe em nenhuma formulação de política pública, né? Ela não cabe em nenhuma diretriz, nenhuma normativa e tal.
E aí eu fiquei muito, enfim, muito provocada por entender nessa desigualdade. Porque é que nos últimos anos tem havido uma redução do número da violência, especificamente do feminicídio contra mulheres brancas, e um aumento do feminicídio contra mulheres negras. E aí eu me meti para ir para a delegacia, eu fiz uma etnografia, então aquela é uma pesquisa que consiste em uma presença relativamente sistemática ali no campo. Então eu ia 2 vezes por semana, acompanhava a mesma turma, né, do plantão, e ficava vendo como é que essas mulheres eram recebidas, porque meu foco é a burocracia de nível de rua, ou agentes de linha de frente, são os agentes do Estado que atuam na ponta, né? Entregando os serviços para a população. Então, pode ser professor, assistente social, policial, enfermeiro, né? A gente viu muito na época da pandemia. E aí, bom, eu fui para lá tentar entender como é que essas mulheres eram recebidas. Então, eu não olhei medida protetiva, eu não olhei boletim de ocorrência, eu não acessei nenhum documento. Eu fiz especificamente uma análise observacional, né, digamos assim, da situação, para tentar entender se ali havia diferenças que pudessem ajudar, porque, obviamente, uma pesquisa qualitativa, né, feita em em um único serviço, não tem uma capacidade explicativa para pensar o mundo, mas pode ajudar a gerar algumas reflexões para a gente pensar mais amplamente o conjunto de políticas públicas. Então, o que eu, assim, né, muito brevemente, o que eu consegui identificar formas muito sofisticadas, né, de manifestação de racismo, sofisticada no sentido assim, você não encontra um policial chamando uma mulher de macaca, mas você encontra um policial que vê diante de uma mulher de situação de rua sendo espancada pelo companheiro na frente da delegacia, uma mulher negra, e uma mulher, uma filha e uma mãe de classe média dentro da delegacia pedindo orientação sobre a medida protetiva. Ele passou muito mais tempo explicando com riqueza de detalhes para essa família de classe média branca do que sequer se deu ao trabalho. Ele olhou e disse, não, ela é moradora de rua, e voltou. Né? Como se aquilo ali não fosse também uma violência contra uma mulher. Então, tem isso, que é um exemplo mais no limite. Natália, para quem não mora no Recife, não está no Recife, não conhece o Recife, onde fica localizada essa delegacia? Ela fica numa praça, no bairro central do Recife, Santo Amaro, um bairro da região central, assim, fica entre 2 corredores grandes, né, de ônibus, perto da Avenida Norte, perto da Cruz Cabugá, que são 2 avenidas grandes. Então, é um lugar muito central, até o momento que eu fiz a minha pesquisa, né, era a única que funcionava 24 horas no estado, e por ser numa capital, seguramente a que tem o maior fluxo de mulheres e uma maior composição da equipe. Silvia, você, assim como Elise e como Natália, é integrante, militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, mas, para além disso, eu vou retirar agora o link do repositório onde se encontra a tese de Natália, né? E vou passar a exibir o link do Levante Feminista, né? E continuando, você é representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco na campanha do Levante Feminista, está aí o link, contra o feminicídio, o lesbocídio, o transfeminicídio de Pernambuco. E eu te perguntaria, né, no que consiste a campanha, quais são os seus objetivos, ela parte, eu acho que vários dos elementos aqui, digamos, do diagnóstico foi apresentado aqui nas falas anteriores, mas eu gostaria que você retomasse um pouco sobre a situação, o diagnóstico da situação, que não é nem um pouco bom esse diagnóstico, e o que se propõe, então, a campanha. Nesse link, vocês podem ter acesso ao documento crítico sobre a política de enfrentamento ao feminicídio, ao lesbocídio e ao transfeminicídio em Pernambuco, que é a 2ª edição de abril de 2023. Então, Silvia, eu queria que você apresentasse aos ouvintes e espectadores do Trilha da Democracia a campanha. Por favor, Silvia.
Na verdade, a campanha ela surgiu em 2021, né? 21, exatamente. Em março, quer dizer, já havia alguma articulação para essa campanha um pouco antes, né? Porque a gente começou a perceber que os índices durante a Covid, os índices de violência e feminicídios no Brasil tinha aumentado terrivelmente e a gente não havia havia uma dificuldade enorme de a gente coletar esses dados para saber exatamente a gravidade da situação, até porque a gente estava no governo Bolsonaro, né, que não tinha a menor preocupação, né, com isso, muito pelo contrário, ele até incentivava esse tipo de violência, né. Então, a gente, em 2021, em março, 25 de março de 2021, foi que a campanha realmente oficializou-se, né? A campanha do Levante contra o Feminicídio. Né? Então, é uma campanha que, com o tempo, ela articulou mais de 20 estados brasileiros, né? E conta hoje com a contribuição, né, e integração, né, de vários movimentos feministas, como a Articulação de Mulheres Brasileiras, no Brasil, isso, né, na Articulação de Mulheres Brasileiras, a RENFA, né, que é a Rede Feminista Antiproibicionista, a Rede de Mulheres Negras, né, a própria CUT, né, os setoriais de CUT, as secretarias de CUT, da CUT, movimento sindical, né, movimento de mulheres com deficiência. Então, tem uma série de movimentos e coletivos de mulheres, né, como o Curumim, o SOS Corpo, a Rede, né, o CFM, enfim, vários coletivos de mulheres integram a campanha nacional. Né? Aqui em Pernambuco, sim, e esse processo aconteceu exatamente, a gente avaliou, né, naquele momento, que o discurso do Bolsonaro, né, era um grande influenciador da violência contra as mulheres, né? Então, o Bolsonaro ele minimizou, né, o abuso sexual contra crianças menores de 14 anos, né? Bolsonaro ele agrediu, né, mulheres parlamentares de esquerda, jornalistas, ativistas de movimentos sociais. Bolsonaro galhofou das mulheres, né, desvalorizando elas nas suas lives. Durante a campanha, ele propagou a desinformação, né, sobre a distribuição do kit gay, né, nas escolas públicas. Bolsonaro estimulou a perseguição, né, de professores nas escolas, que dialogava e que discutia a questão da sexualidade de gênero e violência de gênero. Então, Bolsonaro foi um grande estimulador, né, da violência naquele momento. Né? Então, ele também estimulou também o racismo, né, digamos, negligenciou, né, as mortes de indígenas e de mulheres indígenas. Né? Ele também estimulou o uso de armas, inclusive com políticas, né, de assegurar maior acesso a essas armas. Então, Bolsonaro tem, do ponto de vista discursivo, ele introduziu uma estratégia realmente de aumentar a violência, né, contra as mulheres, e das mulheres nas suas diferenças, né, na sua diversidade, né? E do ponto de vista das políticas públicas, ele também o que ele fez foi reduzir, né, a recursos e desmontar a política. Então, ele desmontou o organismo de política para as mulheres, o Ministério de Política para as Mulheres. Bolsonaro reduziu o orçamento em 10% para a violência contra as mulheres, para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Bolsonaro, ele não cumpriu a legislação, né, as legislações de enfrentamento à violência, mas também a legislação, né, não implementou a legislação que diz respeito às crianças e adolescentes, ao enfrentamento à violência e a violência e o abuso sexual, os estupros, etc., contra crianças e adolescentes. Então,
Bolsonaro ele não implementou a legislação que foi aprovada em 2017, né? Então, ele não construiu, não definiu recursos. O Disque 100, o canal Disque 100, que é denúncia, que serve para denunciar os casos de violação para crianças e adolescentes, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, ele simplesmente reduziu os recursos desse canal, ele não garantiu, não deu a transparência dos dados que esse canal estava colhendo, das informações que esse canal Disque 100 estava colhendo. A mesma coisa ele fez com o Disque 180, né? O Disque 180 ele também precarizou o Disque 180. Então, a política de Bolsonaro foi a política de realmente precarização e desaparecimento da violência, digamos assim, a eliminação do Estado na proteção, né, de seus cidadãos, de suas cidadãs especificamente, né? Então, nessa questão, então, foi por aí que surgiu o levante, né, feminista contra o feminicídio. E aqui em Pernambuco, sim, no Brasil ele tá havendo inúmeras iniciativas, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, as mulheres do Rio Grande do Sul estão fazendo construindo observatórios da violência, né? Mas, e aí o que acontece? Aqui em Pernambuco, a gente tomou a iniciativa de criar uma ação em parceria com o Ministério Público de Pernambuco. A gente criou a primeira ação, que foi um seminário que foi realizado em Recife, com a participação de mulheres de várias regiões de Pernambuco, né? Desse seminário, a gente planejou, né, a realização de seminários também nas regiões, em 5 regiões de Pernambuco, né, no Sertão, no Agreste, na Zona da Mata Sul, na Zona da Mata Norte, né, e na região metropolitana, no Agreste. E esses seminários, durante esses seminários, as mulheres realizaram muitas denúncias, né, da situação, né, tanto da violência quanto da precarização da política de enfrentamento à violência. Então, a partir desses seminários, a gente coletou informações e construiu um documento crítico, né? Um documento crítico onde a gente apresentou na audiência pública, né, que foi realizada em abril, junto com o Ministério Público de Pernambuco. Apresentou isso e cobrou, né, que os gestores, né, do Estado e o município de Recife, digamos assim, ele nos dissesse que ações elas estavam sendo realizadas, né? Então, nós recebemos as informações das gestoras, né? E, com isso, a gente fez um novo documento crítico respondendo às informações das gestoras, né? E agora agora em agosto, dia 2 de agosto, a gente vai ter uma nova reunião, né, com base na discussão que a gente fez. O que a gente descobriu, né? Ou descobriu não, mas o que a gente... que isso a gente já sabia de certa forma, mas foi bom porque os documentos das gestoras permitiram que a gente que ficasse confirmado o que a gente denunciava, né? E o que a gente observou, né? Primeiro, que a gente não tem uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres, nem no Estado, nem nos municípios. O que a gente tem são ações, são atividades, né? E ações que muitas vezes elas são desconectadas, elas não são intersetoriais, elas não são interseccionais, elas são descontínuas, ela não tem capilaridade, né? O que nós reivindicamos é justamente isso, uma política efetiva, né? Porque nós consideramos que uma política como essa, né, que é uma política social, ela se efetiva nos territórios. Então, a gente considera que é responsabilidade, né, que é da responsabilidade tanto do gestor estadual como do gestor municipal, é uma responsabilidade compartilhada, e o Estado ele precisa ser indutor dessa política, né, para que a gente possa realmente construir uma política estruturadora, né? Então, todas as ações dos governos, a gente percebe que eles dizem que são políticas, mas, na verdade, são atividades, porque eu entendo por política que é uma política realmente
ela tem que ter diretrizes, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter eixos estratégicos, ações, metas, mecanismo de monitoramento, de avaliação. Então, isso a gente não observa. Ela nem é contínua, ela nem é abrangente, ela nem contempla a diversidade das mulheres, né? E, ainda por cima, a gente tem a questão dos serviços, né? Porque, além da gente não ter uma política de enfrentamento, né? Estruturadora do enfrentamento à violência, né? Nem diálogo, né? Entre as duas esferas de governo, como também a gente observa uma grande fragilidade dos serviços de atenção às mulheres. Pernambuco, por exemplo, só tem 27 CREAs, né? A maioria na região metropolitana do Recife. O que é o CREAM? É o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres. A gente só tem 27, de 185 municípios, a gente só tem 27 CREAs, né? Sendo que a maioria se concentra na região metropolitana do Recife. A gente tem hoje 12 ou 14 DEANs, que são as Delegacias de Atendimento à Mulher, né? E a maioria se concentra também na região metropolitana do Recife. A gente só tem 4 casas-abrigo, né? Então, são serviços. Outra coisa, a gente não tem um corpo de profissionais, um corpo de servidoras, né, públicas, né, nesses serviços. São mulheres... Silvia, a gente está chegando, faltam 8 minutos para o fim do programa. Eu acho que você deu as noções gerais da campanha, mas eu gostaria de fazer uma última rodada, porque, reforçando o convite, no dia 2 de agosto, numa quarta-feira, será realizada a segunda audiência, não é isso, Silvia? Isso. Pronto. Eu acho que terão mais informações também nesse link que se encontra nesse site do Levante Feminista sobre essa segunda audiência. Eu gostaria de que fosse feita uma última rodada, porque a gente falou muito do governo Bolsonaro de maneira crítica, das expectativas positivas geradas em função do novo governo federal, governo do presidente Lula, mas eu gostaria de ouvi-las sobre esses 6, 7 primeiros meses do governo do estado de Pernambuco, da governadora Raquel Lira. Elisa, o que esses 6, 7 meses sinalizam em termos de diálogo com o movimento de mulheres no estado de Pernambuco? Eu acho que uma boa parte... Mesmo giro aqui, né? Primeiro Elisa, depois Natália e Silvia para concluir. Por favor, Elisa. Bem, eu acho que é muito representativo todos os dados que Silvinha traz também e o cenário que a gente tem enfrentado. Eu lembro que no 8 de março desse ano, o conjunto dos movimentos de mulheres e movimentos feministas entregaram uma carta de reivindicações. A gente tinha em torno de 46 propostas, né, práticas ao governo do estado para colocar para construir política pública ou para efetivar políticas públicas de estado, né, em diversos temas. A gente montou, enquanto movimentos feministas e de mulheres, um GT interno para dialogar com as secretarias e com o governo. A gente chegou a fazer 2 reuniões, mas, no final das contas, o governo não tem elaborado sobre as políticas. Chega lá e diz, a gente tem 27 CREANs. Tá, a gente não está perguntando quantos tem, a gente sabe, inclusive, a gente quer saber quantos mais vocês vão efetivar, né? Que é uma coisa que Silvinha colocou aqui. Então, tem uma dificuldade no diálogo com o governo do estado, uma dificuldade na construção de política pública. E aí eu quero voltar muito rapidamente para a situação das crianças e adolescentes. A gente teve um aumento enorme no número de violências sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente meninas, no estado de Pernambuco. No dia 18 de maio deste ano, a gente realizou uma audiência pública na Alep, onde a gente convocou mais de 13 secretarias, né, de infância, juventude, educação, saúde, para falar sobre abuso sexual infantil, para cobrar políticas públicas em relação a isso, para falar do plano que tem que ser efetivado, que está atrasado há 8 anos, né, a atualização desse plano, e o governo do estado, mais uma vez, não deu notícias sobre que política está construindo para prevenção e combate ao abuso sexual infantil. Então, a minha análise é que a gente tem uma dificuldade
mesmo a gente tendo uma governadora e uma vice-governadora mulheres, de estipular políticas públicas, porque, no final das contas, elas não estão no campo da esquerda, e a gente precisa fazer essa análise e cobrar muito firmemente. Natália, esse programa está sendo exibido no domingo, dia 31, né? E está sendo prometido para segunda-feira, ou seja, para amanhã, no dia 30 está sendo exibido esse programa, e no dia 31 está sendo prometido um novo programa de segurança pública do governo do estado de Pernambuco. O título é Segurança Juntos, né? Alguma coisa do tipo, né? Você tem expectativa de que dentro desse novo programa, que vai substituir o Pacto pela Vida, haja uma preocupação com a segurança das mulheres? Eu imagino que tenha, porque não é possível. A gente está fazendo esse processo de diálogo, né, de tentar cobrar as assembleias feministas, né, que é isso que a Elisa trouxe um pouco, de uma mobilização do amplo conjunto de movimentos feministas aqui em Pernambuco. A gente tem tentado não sentar para trabalhar junto, mas para cumprir o nosso papel de movimento social, de exigir do Estado, né, a efetivação das políticas, dos nossos direitos. Então, eu imagino que dentro do bojo possa sair alguma coisa, mas, assim, tentando pensar que a questão da violência contra as mulheres é uma questão bem mais abrangente que a segurança pública. Né? Quando a gente olha para o orçamento da Secretaria da Mulher daqui do Estado, é irrisório. Né? É o que a Silvia começou a falar, de que a gente não tem nenhuma servidora. Né? A Secretaria da Mulher é tudo contratar, é tudo seleção simplificada ou cargo comissionado. Então, assim, acabou a gestão, muda todo mundo, e as técnicas são contratos absolutamente precários. Eu fui trabalhadora de casa-abrigo, e era ridículo a condição de trabalho a qual a gente era submetida. Então, assim, passa 6 meses e quem arranjar alguma coisa melhor sai, porque... Então, assim, é difícil se ter uma continuidade, né? E, aparentemente, a Lídia, ela fez ficou de roxo a campanha inteira, mas, efetivamente, a vida das mulheres, a melhoria da vida das mulheres não é uma prioridade para o seu governo. O título da campanha, do novo programa que vai ser anunciado é Juntos pela Segurança. Ai, nem o juntas e juntos. Não entendeu nada. Não entendendo nada essa companheira aí. Silvia, para encerrar o programa... Veja, só para colocar uma questão. O governo do Estado acha que, pelo menos é a minha percepção da leitura que eu faço das políticas que ele coloca, que a questão da segurança pública é de responsabilidade dele, e essa é a única responsabilidade que o governo tem, certo, para enfrentar a violência contra as mulheres. Quando a gente sabe que a questão da repressão e da criminalização, ela não é suficiente, né, para enfrentar a violência contra as mulheres. Bom, eu tive o prazer de receber nesse programa de hoje Elisa Aníbal, advogada integrante do Grupo Curumim e da coordenação da Articulação das Mulheres Brasileiras, Natália Cordeiro, educadora do SOS Corpo e doutora em Ciência Política pela UFPE, e Silvia Dantas, assistente social, mestra em Serviço Social pela UFPE, as 3 militantes do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Muito obrigado, Elisa, muito obrigado, Natália, Silvia. Nós nos encontraremos outra vez em novembro, né, para uma série de programas que trata da luta das mulheres, né, contra a violência e por direitos. E o Trias da Democracia fica por aqui, voltando na próxima semana, sempre para discutir temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!